Carol, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo, tá me ouvindo? Acho que tu entrou em outra sala. Agora eu tinha entrado daqui, coluna. Que estranho. Eu mandei o link errado, né? Entendi. Manda o link então dessa. Tá, deixa eu botar aqui. Já tem duas pessoas. As outras não deu sinal de vida não, mas Vou apagar aí. Gerlane e Eduardo, né? como é, Carol? Gerlane e Eduardo. Não, o Eduardo acho que é daqui. Deixa eu ver se tem Gerlane aqui. Não, Gerlane não. Aparece pra mim aqui o Eduardo, Alane, Dislane, Ingrid, Joyce, Paloma. Só que, por exemplo, não estão conseguindo aqui nem Alane, nem Dirlane, nem Joyce. Então, alunos tem 3, né?
Carol, tá por aí? Tô aqui. Mandando no grupo. Sim, Ingrid tá botando aqui, ó. Ela tava na outra. Ingrid, estás aí, Ingrid? Estás me ouvindo? Gente, a Erlane é dessa turma. Oi, Ingrid, pede para ela entrar nesse link que Eduardo mandou. O que eu mandei entrou numa sala errada. Não sei o que foi aquilo, não. Não. Tá faltando Alane, Dislane e Joyce também. Seria bom os meninos falar com os outros também para saber. Eu botei no grupo que tava esperando pra gente Não, falar. nem sempre o pessoal responde, né? Às vezes se o pessoal entrar em contato, sei lá. Ia tentar ver se o menino conseguia falar no privado dos outros. Será que eles estão com alguma dificuldade, não? Pode ser, que eu mesmo entrei na sala errada, né? Tava sozinha. Pode ser. Eu cliquei em cima da marca Da que eu tinha. reunião, né? É. Às vezes dá zebra, no outro dia não foi eu que o meu tava dando zebra também. Chegou, eu estranhei que não tinha ninguém. Alguém respondeu lá no grupo? Ó, Eduardo, Ingrid mandou o nome dela. E dela, eu botei agora aqui. Não sei se ela vai conseguir, já mandei. Gerlane tá aí agora? Tô sim. Pronto, conseguiu. Obrigada. Nada. Falta só três, então. Alane, Dislane e Joyce. Tá? Que aparece 9 participantes pra mim. Mas tem três que não estão, não. Ah, é? Tá dando indisponível. Tá dando. Tipo, aparece o nome, mas a pessoa não tá, não. É Dislane, Joyce e Alane. E elas nem responderam lá no grupo também. Ok, já. Aqui algum de vocês que estão aí conseguir entrar em contato com os meninos? A saber se está com alguma dificuldade, qual o problema que não entraram.
Eduardo, tu viu que Foi. vai ter o primeiro congresso online de fisioterapia esportiva? Eu vi, vou me inscrever hoje. É bom? Tu viu? Tu chegou a ver o... Rapaz, tu viu os profissionais que vão palestrar? Tô olhando agora que eu vi aqui. Tudo top, os caras, velho. Thiago Fukuda, Natália Bittencourt, Gabriel Leão. Vale a pena demais, velho. Quanto tá? Como é? Quanto tá a inscrição? Os 36 a 39 reais só. Sim, é. É porque vai ser beneficente. Esse dinheiro arrecadado vai ajudar as instituições, um negócio assim. E você ganha certificado de 8 horas e o certificado chancelado pela SONAF. Me inscrever hoje. Espero que... Tá aparecendo como vagas limitadas, mas espero que ainda dê pra gente Simpla, né? Que se escreve. se inscrever. Esse tá ótimo. É o que? Final de semana? É 23. Deixa eu ver aqui a data que tem. 23, 24, 25 de abril. Então, Quinta, sexta e sábado. exato. Quinta, sexta e sábado. Ó, vai estar Bruno Maziotti, que é físico do PSG, Thiago Fukuda, Gabriel Leão, Maria Eugênia GG, Natália Bittencourt, Arivan Gomes e 2 internacionais, 2 dos Estados Unidos. Reiter Linden e Timothy Hewitt. Os nomes que tem aqui. Mas só Bruno Maziotti, Natália Bittencourt, Thiago e Gabriel já vale o congresso. É bom, né? Muito bom. Escrever também. Inscrições até... Já ouvi falar dessa GG também. Foi? Diz que é uma das pioneiras aí em relação à fisioterapia esportiva. Pelo preço que tá, vale a pena se inscrever. Vale, né? Pronto, cara, só tá faltando as 3 meninas dar algum sinal de vida. Vai dar 9h20 já. Quer ir iniciando então? Todo jeito ficar gravado, né? Porque se eu realmente tivesse sinalizado para a menina, a Ingrid falou que mandou mensagem e ninguém respondeu ainda. Ó, mandou um recado para a Alane e Dirlane e ninguém respondeu até agora. Eu não sei se estão com dificuldade de acesso. Acho que se fosse isso, ela já tinha sinalizado logo, não? Tipo, não estou conseguindo entrar na sala, feito... Eu estava tentando ajudar a Gerlane aí agora. E ninguém respondeu tua mensagem lá no grupo de... Tem? Não tem? Ninguém respondeu lá no WhatsApp. Eu perguntei se é o... Então, aí não teve resposta ainda não. Não fica pouco tempo, porque o caso era grande, né? Não sei se foi esse o motivo, mas, por exemplo, em relação ao acesso, talvez elas teriam dito, ó, não estou conseguindo entrar, o link não está funcionando, sei lá.
Mas de todo jeito, poderia vir para cá, inclusive, para a gente trocar ideia, né? E aí, a gente aguarda mais um pouquinho, começa, como é que a gente faz? Estão todos aí, estão todos ouvindo a gente. Sim, professor, estou ouvindo. A gente podia fazer a divisão já da próxima aula, então, não era? Pode ser. Pra ver Por mim, tranquilo. tá. Todo mundo mesmo. Pessoal, veja, a gente hoje vai discutir o caso clínico e para a próxima aula a gente vai manter o que a gente fez com o pessoal da tarde. A gente deixou eles ou com individual ou com a dupla que estavam atendendo, o trio, não me lembro agora como é que vocês estão, cada turma está de um jeito, tá? Mas fica a critério de vocês de pesquisarem artigos sobre espondilolistese. Isso. Agora, o ideal é que vocês comuniquem com quem não é da dupla, para poder os artigos não se repetirem. Então, por exemplo, Paloma já pesquisou hoje, já gostou de um artigo, aí já diz, minha gente, ninguém pegue o artigo com tal título, porque esse já é meu, certo? E aí, pode ser da dupla. Paloma, tu estava com quem? Acho que era Joyce, né? Joyce. Pronto, pode ser Paloma e Joyce, se quiserem discutir juntas, as duas, o mesmo, ou pode Paloma pegar um e Joyce outro, tá? E aí todos vão pesquisar sobre espondilolistese. O que a gente está pedindo para divulgar qual Isso. era o artigo é só para não ficar repetitivo, porque senão todo mundo só vai falar sobre o mesmo artigo. Do mesmo texto, né? E aí, para poder, na próxima aula, a gente fazer uma discussão sobre espondilolistese. E aí a gente vai listando, né, a fisiopatologia, né, onde é que a fisioterapia pode atuar, os objetivos, a forma de avaliação, né? Então, pesquisem artigos neste sentido, né, que falem sobre, que abordem de uma maneira geral a O contexto geral da doença, né? isso, mas que também fala um pouco da fisioterapia. Então fica bem Isso. amplo, né? Tem vários artigos aí, e aí vocês podem selecionar. Então, se uma quiser ficar só com a parte da fisiopatologia, ok. O outro pega só da fisioterapia, ok. O outro pode pegar só a parte de avaliação, como é que chega, né, no diagnóstico, tá? Então, só queria que vocês combinassem entre si para não ficar repetitivo. Todo mundo Exatamente. entendeu? Todo mundo ouviu aí? Sim. A gente precisa compartilhar com vocês o artigo que a gente procurou? É preciso mostrar ou a gente só vai debater? A gente vai debater, mas o ideal é que você bote na tela, né? Qual foi o artigo que você pegou, né? Não dá para compartilhar nada Na hora tela. que você comentar, você bota ele na tela. Certo. Certo? O que eu queria era só que dissesse, Paloma, ao grupo. Eu peguei tal artigo, aí bota o título, a revista e o ano, para poder outra pessoa não pegar o mesmo, entendeu? Isso. Então, assim, quem sair na frente vai ter sua vantagem, que vai poder sair escolhendo mais, né? Bora começar a discussão. Vocês concordam? Bora. Aí na sala. Ô, Eduardo, pode botar o caso clínico aí na tela? Posso sim. Pra gente discutir ponto a ponto. Gente, vejam bem, aqui a gente não vai estar julgando vocês, não, tá? É o momento mesmo da gente ir chutando os tratamentos, expor o que vocês pensaram, Exatamente. para poder a gente discutir, certo? Então não fiquem com medo de falar, não, porque não vai ter nada de julgamento do que vocês estão falando, do que vocês pensaram de forma alguma, tá certo? Fiquem bem livres aí para comentar o que vocês quiserem. Aparece aí para vocês, pessoal? Consegue ver? Eu tô vendo. Tá aparecendo aqui. Quer que eu novamente leia ele? Ou tá tranquilo? Né? Dá uma lida aí. Pronto, então vamos lá. Paciente MFS, 35 anos, sexo masculino, empresário,
trabalha em seu escritório, sentado por longos períodos, e aí comparece ao serviço de fisioterapia, queixando-se de fortes dores na coluna lombar e que irradiam para o membro inferior esquerdo, possível dor ciática. Sente bastante dificuldade para deambular, apresenta fraqueza muscular nos membros inferiores e hipotonia da coxa esquerda. Apresenta queixa de dor em formigamento e em repuxo no pé esquerdo. Hálux valgus, pés pronados. Durante a avaliação, notou-se as seguintes disfunções: bloqueio na torácica do nível de T1 a T4 e de T10 a T12. O paciente caminha, né, anda, só que ele gira e se movimenta em bloco, não realiza a rotação de tronco. Também tem bloqueio na cervical em C2, C3 e C7, T1 e primeira costela. Tem dificuldade respiratória e tensão em alguns músculos, como diafragma, ilipsoas, quadrado lombar de ambos os lados, glúteo médio e máximo de ambos os lados e piriforme. Aí, primeira pergunta, né? Que condutas de tratamento, parte desse caso, né, deve ser realizada nos seguintes níveis: na cervical, na torácica e na lombar. Qual técnicas vocês elegeram o tratamento para cada região? Aí vocês abrem o microfone agora para poder vocês falarem, tá? Exatamente. Eu sugeri algumas condutas. Eu botei tudo juntinho aqui, eu não separei. Cervical, torácica e lombar, mas eu exemplifiquei. A primeira conduta que eu coloquei foi mobilização cervical, torácica e lombar. Podia ser daquela forma que vocês ensinaram, que é sobre a vértebra, fazendo alguns movimentos. A PA? Exatamente, isso chama PA, mobilização PA. Pronto. Eu coloquei também tração das estruturas cervicais. Podia fazer também uma tração torácica e lombar. Coloquei um alongamento, mais técnicas respiratórias, porque como no começo vai dizer que ele trabalha por longos períodos sentados e a dor é decorrente, pode ter algum encurtamento, então eu começaria também com o alongamento dessas estruturas. Eu também criaria alguns trabalhos funcionais. Você citou quais músculos assim específicos? Eu coloquei o que ele sentia dor, que eram os músculos da região pélvica e perna. Entraria gastrocnêmio, o trícepsural, né, no geral. Mas os movimentos que poderiam dar o formigamento e o repuxo no pé, que ele exemplifica no caso clínico. Eu pegaria esse segmento. Pode continuar. Eu criaria exercícios funcionais para que esse movimento em bloco fosse descartado. Então, movimentos de rotação, inclinação dessa região do tronco. Eu também faria massoterapia nas áreas tensionadas. No caso, eu ganharia mobilidade e amplitude de movimento dessa região. E caso houvesse dor, debelaria a dor também nessa região. Acho que foi algumas condutas que eu coloquei. No caso, talvez até o que você fez já conseguiria... Já melhora a dor. Né? Entrar no tratamento não precisava também. nem uma coisa assim, eu vou pensar só em dor, entendeu? Exatamente. Alguém quer complementar? Alguém colocou algo diferente da amiga? Ingrid? Ingrid, Gerlane e Eduardo. Gislane entrou também. Ingrid, Gerlane, Dirlane e Eduardo. Pode falar, pessoal. Não tem vergonha, não. Ninguém? Só Paloma? Alguém escreveu, eu acho. Não. Pode falar, pessoal. Para funcionar aqui, precisa que vocês todos interajam. Isso.
Senão a gente vai ficar aqui, só eu e o Carol falar do tratamento, não rola. A gente precisa que vocês falem também. E a hora de tirar as dúvidas é agora. Vocês pensaram, vou mudar aqui uma pergunta. Vocês pensaram, no caso, ele diz que está com bloqueio na região torácica, né? Mesmo que ele não tivesse dito isso, ele diz que ele não consegue fazer rotação de tronco, Isso, né? move em bloco. Ele move em bloco. Então, já seria um indício que está com bloqueio nessa região, né? Sim, perfeito. Vocês pensaram algo, assim, bem específico para essa região torácica? A Ingrid respondeu. Oi, Ingrid, por que tu não libera teu microfone? Coloquei Te ouvir. técnica de mobilização neural, não estou conseguindo ler o resto. Eu leio aqui, técnica de Mobilização neural, técnica de AVBA para avaliar a primeira costela. Fazer aí depois eu não consigo. Facial e pontos de gatilho. Ok, é uma possibilidade, né? A senhora podia explicar essa técnica de AVBA? É a manipulação. Ah, certo. É que a AVBA quer dizer alta velocidade e baixa amplitude, é só o termo. Você pode chamar de thrust, manipulação ou AVBA. Hoje em dia, até os estudos chamam mais de AVBA do que thrust. Antigamente se falava muito em thrust. É uma técnica de alta velocidade e baixa amplitude. Só que aí, né, Carol, é bom pontuar o seguinte aí, né? No caso desse paciente que tem 35 anos, talvez, beleza, a manipulação, né, a VBA. Se fosse um paciente dos que a gente recebe lá no PTS Coluna, já iria ser muito mais interessante as mobilizações, né? Exatamente. E não poderia entrar as técnicas da VBA. Assim, ela faria... Em que região? Eu não entendi. Eu acho que ela botou primeira costela aqui. Só na porque primeira. Tinha C7 primeira costela, mas na verdade dá para corrigir outra, né? Poderia usar também na torácica, talvez. Uma global, né? Uma técnica global. E ver que os encontros dele, né, é C7T1 e T12 ali, tá tudo bloqueado, né? Carol, a Alane respondeu, disse que está no plantão, que é por isso que não estou no plantão. Eita, bichinho. Certo. Vou botar aqui a discussão. Aqui que não estava vendo o vídeo nem ouvindo nada. Eu acho que o problema é ele, né? Mas o link dele caiu e depois ele disse que estava voltando, então pode ser isso. Eu acho que deve ser a internet dele. E a Alane aqui, eu vou responder que a discussão aqui vai ficar gravada, de todo jeito. Certo. A Eduardo respondeu, estou ouvindo agora, só não está passando o vídeo. É porque está fixado, não está com vídeo, não está na tela. Não está vendo não, o caso clínico, Eduardo? Se ele respondeu. Mas, pelo menos se ele já está ouvindo, já é um bom caminho. O material não foi enviado, né? O caso, qualquer coisa eu mando de novo. Ele respondeu alguma coisa, foi? Não, eu só tinha mandado aquilo que eu li. No caso que estava só ouvindo. E vamos ficar só com Ingrid e Paloma, mas ninguém vai falar? E é só a letra A, faltam as outras ainda. Quem tá mais aí? Quem tá na reunião? Professor, eu não vou falar porque foi basicamente a mesma coisa que ela colocou que eu coloquei também. Acho que sim, pode repetir. Eu só não sei, só não consegui ouvir se ela colocou alongamento, porque eu coloquei como
E que como conduta na região da cervical, alongamento da musculatura da região cervical. Só cervical? Foi só cervical e técnicas de terapia manual para alívio das dores na região lombar. Aí coloquei também uma mobilização, tanto de cervical quanto torácica, quanto de lombar também, para tentar aliviar as dores do paciente. E foi basicamente isso. E técnicas de terapia manual para, que nem ela falou, massoterapia, para poder dar um alívio ali na tensão da musculatura. Vocês falaram aí. No meu foi mais geralzão, dessa quadrado lombar, aqui na região da coluna. Esses que ele que está falando aqui, tensão de glúteo médio, glúteo máximo, do músculo piriforme também, que pode estar aí ajudando a meio que tensionar esse nervo ali ciático, ajudando na coisa da dor, na dissipação da dor. E aí foi isso que eu coloquei, basicamente. Vocês falaram aí em tração. Eu queria saber se poderia fazer algum tipo de... já foi falado de tração, não foi? Era isso que eu ia perguntar. A gente fazer, se estava tendo algum tipo, como tem um bloqueio, se fazer a tração seria uma boa para ajudar tá aliviando esses sintomas que podem decorrer do bloqueio. A tração em si vai ajudar, de certa forma, né? Mas, Carol, eles podiam, não sei se citaram aí a pompagem, né? De fazer pompagem cervical e lombar. Uhum. Que, de certa forma, tem a ver com a tração, né? Você vai fazer o movimento de tensionamento, no caso da cervical, no sentido superior, da lombar no sentido inferior, né? De toda forma, traciona um pouco, né? É verdade. Foram 3 que falaram aí. O Eduardo aqui não está conseguindo, tá caindo, a internet dele não está legal, não. Quer ir para o próximo tópico ou tá bom aí essa parte? Eu acho que a gente poderia complementar, que eu acho que foi bem geralzão, né? Sim, sim. Podia detalhar mais, entendeu? Assim. Tu começa ou eu começo? Tanto faz. Vai primeira dama, começa aí, então. Pessoal, minha gente, o bloqueio maior, pelo que a gente lê aqui, né? Lógico que a gente não está vendo o paciente, mas a gente vê que o bloqueio maior aqui é na região torácica, né? Tanto por dizer aqui que o bloqueio está na torácica de T1 a T4 e de T10 a T12, como também pelo movimento que ele não está realizando, no caso a disfunção, né? Ele não faz movimento em bloco. de tronco, ele está com movimento em bloco, tá? Então, assim, se fosse para escolher um local para começar, eu começaria nessa região, tá? Então, nessa região torácica, para diminuir esse bloqueio, né? Dá uma ênfase também no diafragma, vê que ele está com dificuldade aí. Perfeito, respiratória, né? Peraí, só um minutinho, peraí. Foi mal aí, o problema aqui de quem atende com filho. Criança, normal. Então, assim, eu começaria na região torácica, com as mobilizações. Achei bom o que Paloma falou, né? Acho que as outras também complementaram, a questão de mobilizar essa região, tá? Então, poderia ser uma mobilização mesmo, a técnica de PA, como foi dito, como poderia também ser uma manipulação. Acho que a manipulação global aí ajudaria bastante, se fosse possível. O paciente tem a idade, teoricamente, que pode receber, né? Não tem, aparentemente tem uma bandeira vermelha aí. Aqui não tem nada que justifique não manipular, né? Exatamente. Por enquanto, aqui não, no caso, não. E uma mobilização, aí uma liberação, né, desse diafragma, tá? Eu acho que liberando esses pontos, vocês já ganhariam bastante coisa aí, né? Em seguida, aí
dependendo, né, de como ele continuasse, que a gente fica atendendo e reavaliando ao mesmo tempo, né? A cada atendimento, né, faz as técnicas, reavalia o movimento, vai integrando, né? E aí a gente viria como é que ele continua, né? Lógico que se está com essa tensão nessa musculatura, o ideal realmente foi... Quem foi a última que falou? Foi Dislane, não foi? Dislane. Falou justamente, né, nessa musculatura de diminuir essa tensão, né? Poderia ser com alongamento, claro, né? Ou sei lá, como vocês acharem melhor, né? Tem várias técnicas, né, hoje em dia, para diminuir a tensão. Alongamento é uma delas, né? Tem as técnicas também das inibições, né? Inibição, exatamente. O que mais? Isso aí, eu acho que até essa própria diminuindo a tensão dessa musculatura, provavelmente essa dor que ele sente irradiada para pé, melhora, centraliza, já né? melhoraria. Isso, já diminuiria, né? Porque você já tirou a tensão ali do nervo Exatamente. ciático, né? E a cervical acho que seria o último que eu iria. Mas ele tem também, né? Bloqueio cervical, vi agora. Tem, bloqueio cervical. 3. Alto, né? Ele tem alto e tem baixo de charneira também. Exatamente. Embora aqui, Carol, só complementando o que tu falou aí, por exemplo, a torácica é um ponto-chave aí, porque de certa forma tem interação com a própria lombar e com a cervical, né? Isso. Tanto pela proximidade quanto pela relação mecânica aí. Então, provavelmente, por exemplo, você mexendo também no diafragma, de certa forma, o diafragma ele recebe inervação, isso que eu botei a pergunta de inervação, da cervical, então pode já ser que melhore alguma coisa. E ele também já se fixa na lombar, né? Então, exatamente. Já lombar também. Exatamente, tanto perfeito. Pela inervação, como abaixo pela questão de origem e inserção, né? Perfeito. Eu também botei no caso glúteos e piriforme, não foi à toa, porque geralmente são músculos que têm muita relação com patologia da lombar, né? Isso. Geralmente tem muita relação... Oi? Não falei não, pode falar. Pensei que tinha falado alguma coisa. Tem muita relação com patologias lombares, então provavelmente interferia. Então tratar esses músculos, como você já comentou, essa questão da torácica, e aí chegando na cervical, ou poderia fazer as pompagens, né, cervical lombar, e aí sim fazer a correção ou com manipulação ou com mobilização dessa cervical mais alta. Pois é, assim, a gente está só estruturando o que vocês falaram, porque as técnicas a gente só fez repetir, a gente só está dando uma sequência, né? Porque tem muitos artigos hoje em dia mostrando sobre manipulação inespecífica. Então, você manipulando o local sem ser do... que está gerando dor, né? Já melhora as regiões próximas, né? Então, por exemplo, uma manipulação ou uma mobilização na região torácica tende a melhorar as regiões próximas, que seria o quê? Cervical e lombar. Então, por isso que eu queria começar pela torácica, né? Porque às vezes a gente mexendo só na torácica, a gente já consegue melhorar as duas regiões. Então, às vezes não tem para que sair manipulando tudo, mobilizando tudo. E no local você consegue resolver, né? E é bem importante depois aí acrescentar a questão de exercício físico, né? No caso, cinesioterapia, né? Sim. Não podemos esquecer disso aí, principalmente para essa mobilidade da torácica. Eu acho que, como é o nome dela? Primeiro falou Paloma falou, exercício. Falou, citou, é verdade. Então, assim, eu comecei com isso por conta do caso que ele tá, né? Mas lógico que... Não, com certeza. A cinésio é importantíssima, né? Paloma citou aí as inclusive, para dar continuidade ao processo, né? Então, desbloqueou todas essas regiões, o paciente está mais livre agora, para dar continuidade, a cinésio é fundamental aí, né? E se ele está com tensão nessa musculatura e diz que ele passa muito tempo sentado, não é isso? Sim, perfeito, né? Se passa muito tempo sentado... Quando a gente está muito tempo sentado, a gente precisa de movimentos de rotações e a gente faz muita coisa errada, né? Às vezes não tem uma cadeira adequada, um posicionamento correto, às vezes não dá as pausas necessárias. Então, a cinésia aí iria influenciar bastante no tratamento. Talvez não nesse momento imediato, mas sim. No momento posterior, com certeza, teria que ser
Em grande maioria dos casos, a gente possivelmente começa, né, com as terapias manuais, para a soltura de tudo isso que a gente falou, e na sequência, lógica, a cinesioterapia, né? Isso. Mas foi muito bom o pensamento de vocês, viu? Sim, Gostei. sim. Só faltou Verdade. organizar, a gente só fez organizar a ordem, né? É a sequência do que vocês vão fazer. As técnicas que vocês falaram, realmente seriam todas assim úteis, né? Utilizadas. Alguma dúvida nessa primeira questão? Vocês entenderam aí a sequência? Deu para entender, professora. Eu acho que a queixa, assim, o bloqueio maior, pelo menos para mim, é quando a gente vê o paciente, a gente tem a ideia, a gente sabe como a gente, assim, sabe o que fazer, mas na hora, sei lá, é o nervosismo, não sei. É falta de experiência, Paloma, totalmente. É falta de vocês pegarem a prática, de atender, de fazer. Porque vocês pensaram bem direitinho. Seu tratamento todo correto. E o que Carol falou, na verdade, aqui vai ser uma oportunidade boa, quando tiver esses casos, para estruturar uma sequência lógica na cabeça de vocês. Porque assim, as técnicas a gente viu que vocês estão sabendo, né? Só faltou aplicar assim, mas a gente começa pelo quê? A gente começa por onde, entendeu? Exatamente, é o raciocínio clínico, né? O porquê que você inicia por ali, por ali. Isso, porque assim, é ótimo eu ter todas as ferramentas, mas do que adianta eu ter todas as ferramentas se eu não souber quando utilizar? Entendeu? Exatamente. Se eu tivesse um parafuso, eu tenho a chave de fenda e tenho um martelo. Qual eu vou usar? Entendeu? Então, as ferramentas estão ali, mas eu tenho que saber qual ferramenta utilizar. Então, as técnicas, pelo que eu percebi, vocês estão bem, vocês estão sabendo, né? Então, vocês têm as técnicas já, tem que saber só agora qual utilizar, tá certo? Certo. Alguma dúvida nessa letra A, antes da gente seguir? Vocês conseguiram entender? Ficou alguma coisa que não deu para entender? Não, pelo menos para mim, não ficou nenhuma dúvida, não. Foi bem explicativo. Conseguiram entender a sequência também do atendimento? Porque começaria por tal região? Sim. Sim. Então, acho que dá para ir para a próxima, né, Carol? Para ir para a próxima, Então, vamos lá. Letra B de bola. Que possíveis nervos, né? Quais nervos podem estar cometidos ou na região cervical ou no membro inferior? No membro inferior também. Eu coloquei nervo frênico, que é o que vai estar sendo recebendo o nervo frênico que vem justamente da cervical, né, lá no diafragma. O ciático, que já diz no texto, que já pode estar acometido, porque ele está sentindo uma dor nervada para a perna. E coloquei também, não sei se está certo, o nervo femoral, porque fala aqui que ele tem uma hipotonia da coxa, mas aí a fraqueza muscular é outra coisa. Mas eu coloquei o nervo femoral também, mas não sei se está certo. E aí, mais alguém? Como eu tenho muita dúvida, assim, muita dúvida não, acho que é medo de arriscar, eu coloquei algumas raízes. Perco o medo de arriscar. Perco o medo de arriscar, se jogue. Eu coloquei algumas raízes nervosas específicas, mas eu também coloquei alguns plexos que levam a isso, né? O primeiro foi que eu comecei a ler sobre a L5, que ele vai inervar os músculos até o pé e o hálux. Então, isso eu associei ao posicionamento do pé do paciente. Poderia ser que essa disfunção, assim, da postura do paciente, ele levasse a acometer o L5, que no caso vai causar o formigamento, caso se estivesse pinçado. A S1 também eu coloquei e vai dizer que ela inerva os músculos gastrocnêmio e a parte de trás da perna, causando dificuldade de empurrar o pé. Isso entraria na parte que ele tem dificuldade de deambular. Uma das fases da marcha é essa, do apoio.
E eu associei a isso. Então, eu também coloquei a S1, que poderia estar pinçado e dando esse resultado. O AC6... Só um minutinho, Paloma. Tu viu o ciático aí? Tu sabe quais são os ramos aí do ciático? Os ramos nervosos. Não, eu coloquei específico o S1. Foi. Alguém pesquisou aí? Alguém arrisca aí os ramos do ciático? Quem arrisca? Ninguém arrisca, Carol. Nada? Lembra a localização do ciático? Gente, vocês estão aí? Acho que ali, próximo à crista ilíaca superior, acho que começaria dali, professora. Mas a pergunta dela é qual o nível que ele sai da coluna, entende? Para formar o nervo ciático, Uhum. que ramos eles pegam? Que pega mais de um ramo, né? Você falar aí de plexo, né? Porque eu acho que se você pegasse isso, você já eliminaria bastante aí do que foi dito, assim, separadamente, entendeu? Ninguém tá querendo chutar, não, cara. Quem quer chutar, né? Então sai desde L4, né? Isso, se eu não me engano. Então entraria L4 até T5. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma foto do plexo aqui, Carol. Deixa eu confirmar. Porque foi dito separadamente, né? E aí, na hora de ciático, a gente abrangeria tudo, entendeu? Separar ramo por ramo. Entendi. Superior, totalmente superior. Deixa eu ver aqui, Carol, eu te digo. Bota a fotinho aí para todo mundo ver. Vou colocar. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Dá para ver. Um minuto. Ó, o nervo ciático, que vai ser a junção aqui, ó. Fibular comum e tibial, né, que se juntam, ele sai desde L4, L5, S1, S2, S3. De L4 a S3. Eu ia errar por um, eu ia dizer de L4 a S2. Não, mas tá no contexto. Fechou, ótimo. De L4 a L4, L5, S1, então, S2, S3. Tu falou um por um aí separadamente, tá vendo? Foi. Então, se tu pegar com medo de arriscar, abrangeria todos eles, entendeu? Com certeza. Pega a parte do... Certo, não foi errado, não. Exato. Eu coloquei mais fechadinho o plexo lombar, que é onde vai pegar sacral. As costas, abdômen, virilha e coxa, a perna e o joelho. Eu também coloquei o plexo cervical, plexo sacral, que é onde vai pegar a coxa, a perna... Sacral, né? Isso, sacral. Isso. E eu também dei uma lida rápida por cima só sobre os nervos intercostais, que é onde pega as costelas e, né, basicamente pegando o diafragma ali, né? Eu queria que só o senhor explicasse mais sobre esses nervos intercostais. Na verdade, em relação ao diafragma, o nervo que a Dirlane falou, né? O frênico vai ser o mais importante. Que o frênico parte lá da cervical. Parte de C3, C4 e C5. Aí, como no caso de C3 aqui, ó, pode ter relação, né, com o frênico, então justifica essa tensão do diafragma. É mais pelo frênico mesmo, intercostais.
Exatamente. Aí, por exemplo, não está no caso, mas se o paciente tivesse relatado aqui, se a dor, em vez de ser para um membro inferior, fosse no membro superior, você podia pensar aqui, ó, C7T1 faz parte do plexo braquial. Não está aí, não entraria na resposta, mas só estou dizendo só para complementar. C7T1... O paciente chegue com essa queixa, né? E aí é bom ele poderia reclamar do braço. E C7T1 poderia ser nervo ulnar, por exemplo. Ele poderia reclamar de dor no no quarto e quinto dedo, por exemplo. Formigamento, parestesia no quarto e quinto dedo. Talvez você pensaria no nervo ulnar. Mas eu acho que o que ela respondeu, Carol, tá no caminho aí. Tá. Foi muito bom. Tô com o pensamento bem certinho. Foi joia. E aí, pro próximo? Por mim, ok. Por mim também. Vocês, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Ô, professor, uma coisa antes. Na parte do pé, ele fala que o paciente está com o pé pronado e o hálux em valgus. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que tem um provável alívio, uma fascite plantar. Aí eu até cheguei a colocar no membro inferior o nervo plantar lateral como um nervo que poderia estar sendo acometido. O nervo plantar lateral ele vai ser uma continuação do ciático. Ah, é? Ah, tá bom. É porque o ciático, quando chega do joelho para baixo, ele vai se ramificando. Uhum. Então, vou ter vários nervos. Automaticamente, se o ciático ele já está com a tensão ali, com algum tipo de comprometimento, então as partes na qual ele se divide meio que vão estar também? Tipo, resume o que Carol falou. Tratando o ciático... Não necessariamente, né? Exatamente. Mas, assim, tratando o ciático lá em cima, vai melhorar muito a sintomatologia para baixo, pensando no trajeto. Agora, não quer dizer que cada parte do ciático vai ter. Depende da queixa dele, né? Uhum. Entendi. Mas veja que, quando a gente falou do pé, existem duas características diferentes. Tem o formigamento, que aí pode ter uma relação nervosa, e tem o repuxo. A dor em repuxo pode ser tensão da própria fáscia, né? Tensão facial. Então, assim, vocês também poderiam fazer técnicas pensando na fáscia. Certo. Então, podem ir para outra letra, né? C, né? Agora? Agora vamos, né? Agora sim. A letra C. Seria interessante realizar dentro das condutas a técnica de mobilização neural? O que é que vocês acham? Sim ou não? Se sim, quais nervos desses, alguns que a gente citou, devem ser tratados e a técnica deve durar quanto tempo? Sim. Qual nervo você trataria com a mobilização neural? O nervo frênico, o nervo ciático, que é o que a gente já falou. Pelo menos foi o que eu coloquei, que eu acho que eram os nervos que tinham mais importância no contexto do paciente. E eu faria ali uma mobilização de 1 minuto, 1 minuto e meio, por aí. O tempo é certinho, 1 minuto. Agora vamos só complementar aí o nervo que tu falou. Qualquer coisa, Carol, tu completa aí também. Por exemplo, em relação ao ciático, perfeito. Existe técnica para raiz lombar de maneira geral. Pega toda a raiz, você coloca o paciente decúbito lateral e faz uma oscilação. E existe técnica de mobilização neural diretamente para o ciático. Beleza. Lá em cima, você não necessariamente existe técnica para o frênico. O frênico, você vai corrigir mais através das manipulações, talvez vai pegar os níveis de C3, C4, C5, e aí consequentemente melhora o frênico. Agora você consegue trabalhar lá em cima a raiz cervical de maneira geral e o que você consegue pegar é o nervo radial, ulnar e mediano, que é do plexo braquial. Trabalhar feita da saúde central também, né? Isso. Com a
a técnica de mobilização neural para a raiz cervical, ou seja, mais centralizado, você acaba englobando o frênico, mas não existe uma mobilização diretamente para o frênico, é isso que eu quero dizer. Aí, sim, seria ciático mesmo. Para o ciático, perfeito. Entendi. Agora, quando você trabalha de maneira geral a cervical, então você devolvendo mobilidade para a cervical. Né? Se você trabalha, vocês não botaram pompagem, tração, mobilização Isso. iria melhorar a parte da condução nervosa, né? Para o nervo frênico. Exato. Você já tiraria, no caso, se tivesse alguma compressão, alguma tensão no local. Perfeito. A mobilização seria ciático mesmo. Exato. E aí a gente só tem que ter cuidado com uma coisa, quando a gente fala de mobilização, né? Só para a gente fechar aí para a próxima letra. Porque, entenda, na fase que o paciente se apresentar, como a gente estava falando de fase lá em cima, e vocês citaram também alongamentos, né? Cuidado só, assim, o paciente está numa crise muito grande, a gente também não alongar demais ou estirar demais e acabar estirando, né? Ou comprometendo o ciático e piorando. Então, por exemplo, se for visto realmente que essa questão do paciente aí está relacionada ao nervo, por isso que a mobilização neural se torna interessante, porque você vai mobilizar, ou seja, você vai tensionar o nervo e retorna. Tensiona e retorna, você não estira e mantém. Aí você a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado do tipo, sei lá, começar a alongar o paciente todinho, pegar isquiotibiais, alonga quadríceps, alonga coluna lombar e vai se embora alongando. Se o paciente tiver essa tensão neural, é bom ter um pouquinho de cuidado no início, depois não tem problema. Ok. Podemos ir para a próxima letra? Carol, tem mais alguma coisa aí ou tudo bem? Não, era esse mesmo, o ciático, o frênico não tem como. Próxima letra, então. Que funções do dia a dia desse paciente podem estar prejudicadas? Acho que o sentar, o levantar também. O que mais que tem no texto, inclusive? Acho que o inclinação, rotação de tronco. O deambular, que é onde fala no texto. Isso, caminhada, né? Tem dificuldade para caminhar, move-se em bloco, né? Acho que já responderam aí, né? Já. É isso mesmo. Acha, né? Eu acho que movimentos rotatórios também a gente poderia colocar, né? Mas não movimento rotatório como uma função, né? A função seria o que ele vai fazer. Então, por exemplo, talvez o rolar na cama seja comprometido. Vocês poderiam utilizar como conduta essas funções aí. Então, trabalhar, como o Carol falou, rolar na cama, trabalhar por padrões que evoluísse para depois a marcha. Então, sei lá, 4 apoios, funções nesse sentido para você melhorar essa marcha dele de maneira geral. Certo? Certo. Alguma dúvida nessa? Acho que essa foi tranquila, né? E aí, para fechar, a profissão que ele tem, né, de estar prolongadamente sentado, no escritório, tudo, tem alguma relação com os sintomas dele, esse tempo prolongado? Aí seria, né, a letra A explicar qual a relação disso. Sim, acho que o sentar errado, ele leva a uma gama de queixas, né, no futuro. Por mais que a gente não sinta agora, vai levar no futuro. E ele pode ser isso, né? Ele poderia não ter sentado agora e sentido agora. Poderia ser decorrente de muitas posições erradas. Então, eu acho que eu adaptaria a cadeira, viria a cadeira dele, qual é a cadeira, qual a altura da banca que ele está com o computador, se ele trabalhar com o computador, e a altura da cadeira que ele usa. Ensinaria também algumas posições dele na cadeira, mas que daria um descanso para algumas
musculatura, como a lombar, que é a principal queixa. Acho que eu pediria para ele ter intervalos de tempo e dar uma alongada, puxar os braços, descer, tocando os pés. Algumas, não sei, acho que é isso. Não sabe? Tu falou tanta coisa que não sabe. Não é? Ó, Paloma, eu adorei o negócio que tu falou, que às vezes a gente não se atenta a isso, trata ali o momento e esquece da continuidade. Então, adorei você ter falado disso, da cadeira que ele usa, da posição que ele fica. Perfeito mesmo. Esquece Muito de bom. perguntar isso, né, para o paciente, como é que ele senta, pedir para ele mostrar para a gente, né, como é que como é que ele fica no trabalho, né, em que posição, qual é a altura, né, sei lá, se a gente fala sentada, a gente pensa lá o computador, né, mas qual a altura do computador, qual a altura da cadeira, se apoia os pés. Então, muitas vezes a gente esquece desses detalhes, e aí a gente trata ali naquele momento e ele passa o resto do dia numa posição errada. Tá? Então, você tocou num ponto bem importante para mim. Bem importante. Também acho, concordo. Né? Porque não adianta a gente tratar ali tudinho, depois ele volta para a postura errada. Né? Então, às vezes a gente esquece de perguntar como o paciente dorme, né? Como é o dia a dia dele, como é a rotina dele. Os estresses, né? Isso, e aí eu acho que isso é fundamental, tá? Aí você termina, não sei, você sabe sim, mulher, deixa eu ter medo de falar. Você falou bem certinho. Seria isso mesmo, acho que a função dele está prejudicada justamente por isso, pela postura possivelmente inadequada que a gente mesmo adota, né? Dificilmente a gente fica lá o tempo todo na posição certinha, a gente tende, né, a ter uma postura adequada. Né? Dá uma relaxada geral, né? O tempo, né, fundamental. Muitas vezes a gente vê essas pessoas que trabalham sentadas em computador, às vezes não se levanta para ir ao banheiro, não se levanta para pegar água. Exato. Eu ia sugerir isso. Horário de almoço, né? Então, essas pausas que você falou de dar pausa, não só pausar a atividade, mas pausar e fazer outra coisa, mudar de e pedir para ele mudar de posição, perfeito. Eu ia sugerir isso agora. Nem que bote um alarmezinho no celular para ir no banheiro, para levar. Quebra a rotina, né? Em vez de ter uma caneca d'água feita a gente tá aqui, ó, a gente levantar para pegar a água, né? Isso aí seria perfeito, né? A postura inadequada. Tá? Então, acho que você falou muito bem. Você não falou nada errado. Tá bem certinho. Quer complementar, Eduardo? Ou foi... Não, era isso que eu ia dizer. Eu queria dizer fazer ele quebrar a rotina com mudanças de posição. Então, como tu botar no celular ou registrar alguma coisa, então naquele momento ele levanta e faz alguma atividade, depois volta. Essas mudanças, essas quebradas na rotina de ficar muitas horas sentado seria fundamental. É porque às vezes a pessoa entretida esquece, né? Totalmente, né? Se interte no trabalho, envolve-se com aquela atividade, né? E passa do tempo. Tem gente que não levanta nem para ir no banheiro, né? Verdade. Imagina aquelas funções de call center e tudo mais, não é o exemplo aqui, né? Mas sei lá, ou você não consegue, né? Tem 20 minutos, às vezes, para fazer tudo, para comer, para ir no banheiro, para não sei o quê. Muito complicado. Muito estresse, né? Não é? Eu acho que consegui fechar bem aí, Carol, tudo. Foi legal, gostei, viu? Vocês pensaram bem direitinho. Foi só um ajuste mesmo cronológico das ideias, mas as ideias foram ótimas. Ingrid botou aqui, ó, qualidade de sono para dormir, deambular, sentar. Qualidade de sono é importantíssima. Tá? Hoje em dia, o pessoal está batendo muito nisso, que tá vendo, tem muitas patologias associadas. E antes se pensava, é só estresse, é só estresse. Hoje em dia está vendo que a questão do sono influencia bastante. Né? Inclusive, assim, uma noite bem dormida melhora até a questão da imunidade, né? Totalmente. E aí acho que são alguns pilares aí, né, Carol? Sono, uma qualidade de sono, atividade física, boa alimentação, não se estressar. É o conjunto de fatores, né? Eu não digo nem não se estressar, que hoje em dia... É difícil. Não tem como. Mas você tem um momento para desestressar. Perfeito. Eu quis dizer isso. Estresse. Porque o estresse hoje em dia realmente está em todo canto, né? Você fazer um pouco mais atividades que você gosta, né? Prazerosas em alguns momentos, né? Isso, exatamente. Buscar um tempo para você, né?
Eu seja acho que a própria muitas empresas falham assim de não contratar uma fisioterapeuta, não é, professora? Que tem aquele momento de relaxamento, tudinho. Eu acho como não trabalho. só de É a contratar. parte de ergonomia, né? A parte de ginástica laboral. Eu acho que às vezes até a própria divulgação da importância, entendeu? Porque às vezes até tem a fisioterapia, mas o povo não dá a importância. Não entra. O pessoal Muitas não vezes comparece. a fisioterapia tem que distribuir até um chocolatinho, o povo vai pelo chocolate, não é pela palestra. O povo vai pela resenha de parar o trabalho e encontrar os amigos. Exatamente, então vai para fugir, né, Carol? Não, peraí, que isso aqui que eu estou fazendo é mais importante, entendeu? Então, acho que falta a questão da conscientização, porque realmente essa parte da fisioterapia do trabalho é importantíssima, tanto na questão da ergonomia, sem dúvida, como nas pausas e nas mobilizações necessárias. Ver que essa fisioterapia da parte do trabalho, ela está bem voltada a mobilizar, né, punhos, não é isso? Os ombros, tá? Escápulas, que são regiões de bastante tensão, né? E aí, normalmente, é onde aparecem as dores, que aparece bastante as síndromes do túnel do carpo, né? As dores ciáticas, tá? Então, vê que a gente volta para isso. Agora, falta conscientizar a população, que eu acho que exato, é difícil. O mais difícil é esse, entendeu? Com certeza. Mas o povo não dá valor, né? Com certeza. Eu tive, Carol, se eu puder comentar e complementar, uma experiência relacionada a isso lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na época quando a gente era aluno, terminando o curso, a gente fazia ginástica laboral lá com o pessoal. E o mais difícil é isso, a questão de você fazer e mostrar para eles a importância dele estar indo fazer por saúde mesmo, e não só para fugir do serviço ou quando se oferece chocolate, como você falou, e tudo mais. É bem difícil essa parte. Você tinha que ter muita criatividade e cada dia trazer um negócio diferente, inclusive para eles se sentirem que está valendo a pena fazer esse tipo de serviço. Principalmente quando é assim, quando na empresa tem o serviço pronto. A gente ia lá. Eu acho difícil demais essa parte da prevenção, nossa atuação primária, né? É verdade, é verdade. Só quer saber, assim, que remédio eu tomo para ficar bom, né? Então, primeiro espera a doença acontecer para depois ir atrás. Começa desde da fisioterapia no consultório, né? As pessoas só procuram quando tá tudo estourado de dor. No iniciozinho de dor, nada, ninguém vai atrás. Tudo e nada resolveu, né? Muitas vezes. E aí não procura a gente como primeiro serviço, né? É bem difícil. Eu acho que aí é a questão da gente melhorar a divulgação do nosso trabalho e conscientizar a população, que aí é um trabalho gigantesco, né? E que aos pouquinhos eu acho que a gente consegue, porque hoje em dia vê a divulgação da atividade física como está. Não, já está melhorando muito. Já está melhorando muito. Agora é aquele trabalho de formiguinha, na verdade, né? Um passo de cada vez para a gente chegar lá. Mas é importantíssimo manter, sim, a fisioterapia no outro. Uma possibilidade que eu vejo é o seguinte, talvez aí, para conseguir alcançar mais isso. Quando a gente consegue mostrar para os empresários, dono da empresa, que essa adesão a essas coisas, ou vou dar um exemplo na minha área de esportes também, quando você consegue mostrar para o clube que isso rentalmente ajuda a que os atletas fiquem menos tempo lesionados, ou em cada serviço, né, no idoso, assim, as empresas talvez olhem com outros olhos e aí incentivem mais os funcionários também a participar. E quando você mostra para ele, né? Mas precisa de muito mais, né? Muito mais não, com certeza, com certeza. Porque realmente, assim, em termos de rentabilidade, como a gente falou, é absurdo quanto economizaria para a empresa, né? Ter uma prevenção primária, né? Uma fisioterapia primária, tá? Porque aí evitaria não só os benefícios, mas as ausências de trabalho, ter que contratar outra pessoa, ou aquele período que a pessoa passa sem ir porque está de licença, está de atestado, né? E aí, às vezes, tem que contratar outra pessoa para colocar no lugar, tá? Ou, às vezes, até o custo mesmo com o próprio acidente de trabalho, né? Que a empresa teria que atuar, né? Então, realmente é rentável, né? Ter a fisioterapia lá para a empresa, não só para a saúde, como economicamente falando, né? Já é uma ideia aí para o TCC de vocês. Que ainda não tem. Pode ser, né? Pode ser, quem sabe. Mais alguma coisa? Eu acho que fechou, né?
E aí agora é o pessoal pesquisar as coisas aí sobre, né, espondilolistese, não é isso? Isso. Né, pessoal? Estão lembradas, né? Próxima semana. Certo. Próxima semana a gente discute espondilolistese. Foi boa a participação. Eu não peguei agora... essa parte, professores. É para a gente estudar sobre espondilolistese, é? Isso, a gente passou assim, para vocês podem fazer ou com a dupla que você estava ou individual, tá? Fica a critério de vocês. Pegar um artigo sobre espondilolistese. Agora, para evitar que todos peguem o mesmo, vocês avisem quem for pegando no grupo, avisa, ó, meu artigo é tal título, de tal ano. Não pega esse, entendeu? Tem um filtro de anos para a gente poder pesquisar? Ou pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um. Agora sim, o ideal é que aborde ou fisiopatologia, ou tratamento da fisioterapia, ou diagnóstico, tá? Pra gente fugir muito da nossa área, certo? Tá bom. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Tá, eu achei tranquila a discussão. Vocês querem complementar, minha gente? Alguma coisa que não ficou clara, ou que vocês querem ainda em dúvida, ou que gostariam de falar? Ou... Podemos dar por encerrado, né? Acho que a gente pode dar por encerrado. Acho que foi bem explicativo mesmo. Acho que deu para deixar nenhuma dúvida, não. E as dúvidas foram tiradas no decorrer da discussão. A Ingrid botou aqui também, foi tranquilo. Foi tranquilo, foi ótimo. A Loma também, tranquilo. Pena que foi pouca gente, né? É verdade. Acho que Professores, só uma dúvida a respeito da presença aqui no Teams durante essa hora de aula. Conta como presença? Tipo, quando a gente voltar, a gente vai ter que repor uma hora que a gente faltou? Por acaso, tipo, faltei hoje, não vi aula hoje. Com participação, frequência. Vocês vão assinar lá. Mas a gente não pontua vocês, né, na questão das discussões. Então, conta como participação. Exatamente. Entendi. Então, aquele ponto que seria avaliado na ficha de avaliação que tem participação, aí essa pontuação ela está sendo avaliada nesses encontros que a gente está tendo, não é isso? Também, tá? Para poder não pensar, eu não participei, eu perdi ponto. Não é que perdeu ponto, é que só não pontuou, entendeu? Não entrou em negativo, não. Entendi. Mas, assim, quem está entrando, quem está participando, claro que mais à frente vai ter sua retribuição, né, aí. Com certeza. Entendi. Porque todas aquelas apresentações que a gente faz lá na clínica, a gente está também avaliando vocês, né? Pontuando vocês, entendeu? Não estou falando de pontuação. Ai, fulana falou, mas errou. Não é isso. Participou, foi atrás, estudou, entendeu? Não é questão de certo ou errado, é questão do quanto vocês estão inseridos, né? Motivados, interessados. Certo? Entendi. Mas aí, na questão da frequência, quando a gente voltar, entra aquela fichinha de novo para vocês assinarem, né? Então, a frequência fica da fichinha. Aquela que vocês já assinam. Ok. Ou eu entendi errado? Me corrige aí se eu tiver. Não, é isso mesmo. Eu tinha entendido assim. É isso mesmo. É assim mesmo, né? Uhum. Então, tudo certo, né? Tudo. Por mim também. Foi ok. Então, acho que é Paloma, isso. ô Paloma, deixa de medo, viu? Se tu falou tudo bem direitinho. É como eu falei, acredito em você, se joga mais. Você falou bem certinho, não precisa ter medo, não. Vai no seu instinto que tá certo. O caminho é esse. Pronto, por mim deu, Eduardo. Por mim também, fechado.
a gente se encontra e o tema é próxima semana, espondilolistese. Aí vocês busquem aí, fiquem à vontade, tá? Nos artigos, para poder a gente fazer uma discussão bem recheadinha. Certo. Beijo, Fechado? uma ótima semana e bom feriado amanhã, né? Igualmente. Bom feriado. Tchau, tchau. Nem sabia que era feriado. Amanhã é. Feriado. Tá certo.